Seguidores, bem-vindos a mais um episódio de Como Criar uma Língua. Antes de começar o vídeo de verdade, algumas coisas. Eu tava chamando sons ou fonemas sonoros e mudos de vozados e desvozados. Me desculpem, e eu queria anunciar que provavelmente agora vamos ter vídeos nas quartas. Talvez sim, talvez não. Talvez isso não dê certo. Voltando, como criar uma língua. O episódio de hoje é sobre palavras, como criar palavras. Uma dúvida muito comum, especialmente para quem ainda está começando a criar uma primeira língua, é como criar as palavras para ela, como criar vocabulário. Bem, aqui estão algumas dicas. A primeira é: crie o básico. Palavras como eu, tu, ele, nós, vós, eles, olá, tchau, sim, não, aqui, ali, e, ou, onde, qual e quantos são palavras que você usa no dia a dia o tempo todo. E os falantes da sua língua também devem usar elas o tempo todo. Então crie traduções para ela bem cedo, para elas bem cedo. Crie palavras que tenham raízes comuns. A palavra pedra, por exemplo, tem a raiz comum pedra, com outras palavras como pedregulho, pedrada, pedreiro, pedreira. Crie afixos, que podem ser prefixos, infixos ou sufixos. Essas nomenclaturas vêm de acordo com a posição na palavra. Aqui a palavra em apático tem o prefixo a, que significa que é o oposto de alguma outra palavra original, no caso empático. Palavras como Hans tem um S no final, que indica que a palavra está no plural. E tem vários outros exemplos. Use onomatopeias que não sirvam paralinguisticamente. Paralinguisticamente quer dizer que não é na língua de verdade. A onomatopeia boom é paralinguística, porque você não é uma palavra de verdade. Já a palavra zumbido, que vem da onomatopeia zoom, é uma palavra de verdade. Crie palavras que nos faltam. O português, por exemplo, adotou uma palavra do alemão, Schadenfreude, que significa ver alegria no prazer do outro. Mas nós não temos a tradução perfeitinha para ela. Então nós simplesmente usamos a do alemão. Mas você pode criar uma tradução exatinha para uma palavra que você não tem no português, mas que existe em outras línguas. Também pode fazer o contrário. O inglês, outra língua, é claro, tanto para buraco quanto para furo, usam a mesma palavra, hole. Tanto para um buraco que tem um fim, o outro que atravessa uma coisa, um furo no caso, eles usam a palavra hole, sempre. Também criou homônimos, as palavras do português caminho, cedo, leve e morro. Cada uma delas tem pelo menos dois significados e a gente sabe qual dos dois é o que está na frase, dependendo do contexto. Também crie sinônimos. No português nós temos, por exemplo, belo, bonito e elegante. Todas essas palavras podem significar a mesma coisa. Crie cognatos. Com o inglês nós temos, por exemplo, a palavra bucho e bush. Bucho significa arbusto, caso você não saiba. Com o espanhol nós temos o cognato árvore, árbol. Com o francês, camisa, chemise. E por aí vai. Com todas as línguas praticamente. Você pode pensar em criar cognatos que sejam heterogenéricos. Com o espanhol, nós temos cognatos heterogenéricos. Árvore nós chamamos de a árvore, como se fosse uma fêmea. Já eles chamam de el árbol, que significa o árvore. Ou seja, são heterogenéricos, mudou de gênero, de sexo. Não se esqueça que quanto mais distantes as famílias dessas duas línguas em questão forem, menos cognatos elas vão ter. Nós temos vários cognatos com o espanhol, porque são duas línguas muito próximas. Nós também temos vários cognatos com o inglês, mas um pouco menos, porque é uma língua mais distante. E ainda menos com línguas como o persa, que são bem distantes, mas que ainda têm uma origem comum. Então nós temos alguns cognatos. Também faça que derive de outras línguas. O português derivou do inglês computer a palavra computador, mas elas não são cognatos que têm uma origem comum, que vieram da mesma palavra, a não ser que nós tivéssemos computador há 4.000 anos atrás, e eu acho que isso não existia. Cria o que você for precisando. Você pode fazer um texto completamente aleatório, como um dia um cachorro estava com fome, ele decidiu ir para a cozinha, lá procurou comida e achou, então comeu com prazer.
Você pode fazer um texto completamente aleatório e estranho, ou simplesmente traduzir uma frase do dia a dia. E você traduz e você tem essas palavras agora no vocabulário de seu idioma. É bem simples. Obrigado por assistirem. Tchau.